Eu trouxe uma palavra pontual para essa hora. A Raide falou ontem algo que eu falei, Deus, é o mesmo Espírito. Ela disse assim, olha, eu não vou trazer um pão de ontem. Eu não vou trazer um pão velho, mas um pão novo. São dias que o Senhor está trazendo óleo fresco, um pão novo. Nós estamos no Brasil, prestes a uma virada de chave, num dos momentos mais improváveis da história do Brasil, onde muitos e muitas nações podem olhar para o Brasil e balançar a cabeça e dizer, agora acabou. Deus está olhando para o Brasil, Deus está de olho no Brasil e dizendo, agora só começou, porque eu sou o Deus dessa nação. Você acredita que um homem vai dar um jeito no Brasil? Você acredita que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acredita nisso? Eu vim falar sobre uma janela de influência que Deus está abrindo na nossa nação. Eu queria que você abrisse comigo em Daniel. Daniel 6:10. Daniel 6:10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Ele foi para onde? Não existe lugar maior de influência do que a sua casa. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Bom, Deus está levantando pessoas pontuais para essa hora. E é incrível que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, vai chegar uma hora, um momento, que Deus vai nos separar do bando, que Deus vai nos lapidar e nos trazer uma transformação que vai fazer a gente ser usado pontualmente em uma área. E eu vou dar um spoiler do que pode ser essa área. O lugar que você foi mais ferido, mais machucado, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Deus está abrindo uma janela. Sabe o que eu vejo? Eu lembro quando a Abba Pai nasceu. Vai ser uma conversa hoje, tá, gente? Pode ser? Eu lembro quando a Abba Pai nasceu, há 8 anos atrás. Quando nós iniciamos, Deus falou conosco, abra uma casa de paternidade no sul de Santa Catarina. Quando nós iniciamos, nós não imaginávamos o que Deus faria. Mas Deus nos fez um pedido. Naqueles momentos de oração que nós orávamos, Deus fez um pedido. Ele disse assim, filhos, será que eu posso fazer uma coisa nova através de vocês? Ou eu vou ter que deixar vocês sendo cópias? E procurar outra família que possa dizer sim ao novo que eu estou derramando? E eu falei, Telmo, no meu espírito queima que Deus quer fazer algo novo e nós só precisamos obedecê-lo. E eu lembro que naquela época, ministérios genuínos, ministérios que nós admiramos, pessoas que nós amamos, chegaram para nós e disseram, olha, você quer o estatuto? Você quer o curso tal para você replicar na sua igreja? Você quer isso? E nós queríamos, porque nós não sabíamos o que fazer. E Deus falou, não aceita, porque eu vou dar algo novo na mão de vocês. Sabe o que queima o novo de Deus? O apego ao velho. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Deixa o velho para trás. Por mais lindo, por mais maravilhoso que foi, Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Nós começamos a repensar tudo dentro da igreja. Nós começamos a pensar ministério infantil. Eu lembro que por muitos anos o ministério infantil dentro das igrejas era numa sala mofada, com lápis de cor usado, tudo com ponta quebrada.
As crianças eram amontoadas para não incomodar o culto. Deus falou assim: nessa nova estação, eu quero as crianças na frente. Tudo que é de melhor é para as crianças. A melhor sala é deles. Eu lembro que nós não tínhamos recursos para o ar-condicionado em toda a igreja. Nós não tínhamos recurso. Deus falou conosco: primeiro, ar-condicionado para os pequenos. Eu lembro de uma menina, não era cristã, os pais não eram, ela foi num culto, e ela disse assim: mãe, eu quero ficar na igreja do coração. Porque minha filha, mãe, lápis de cor de todas as cores e todos apontados. Essa família congrega com a gente até hoje. Sabe que o reino de Deus é um lugar de excelência. E nós começamos a dizer: Deus, nós não queremos ser uma impressora, uma copiadora, mas nós queremos andar em alinhamento ao que o céu está falando, ao que o céu está fazendo. E sabe o que eu descobri? Que Deus nos prepara para ser uma resposta para o nosso tempo. Olha que interessante. Eu vim ministrar aqui, e antes de vir aqui nas primícias, eu fui lá em Itajaí, lá no Luiz Hermínio. Quem conhece aí o Luiz Hermínio? Quem é abençoado por ele? É um paizão pra gente. E antes, lá no dia 3, a gente pegou o carro: vamos para Itajaí, vamos ser ministrado. Chegamos lá, foi uma bênção. No jantar, ele assim para mim: filha, você vai na conferência do clamor? Eu falei: vou sim. Ele assim: esse ano eu não vou poder ir, mas eu vou dizer uma coisa para você. Agora é a sua hora, abrir uma janela para você falar. Aquilo eu falei: uau. E eu falei: Deus, será que é isso mesmo? Deus falou: filha, de tempos em tempos eu abro janelas de influência. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse tempo agora, escute o que eu vou dizer. Nesse tempo agora no Brasil, existe uma janela escancarada para os improváveis. Pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dava nada. Sabe aquela pessoa da sua igreja que por você já tinha? Deus vai levantar ele e ela, e você vai ficar assim: Mas é interessante que Deus está levantando pessoas pontuais para ter respostas para as perguntas de hoje. Não adianta você andar no mover passado. O mover passado não tem resposta para as demandas de hoje, para a geração de hoje. Daniel, quando foi escolhido para estar na Babilônia, um lugar extremamente de idolatria, extremamente longe da presença de Deus, como que um menino como esse não é roubado da sua identidade? Como que um menino como esse consegue manter a sua vida com Deus e, mais do que isso, crescer com Deus? Como? E eu vou trazer algumas características dos Daniéis desse tempo, dos homens e mulheres que Deus vai levantar para essa hora. Primeiro, Deus vai organizar a sua vida. E não adianta botar uma capa de espiritualidade naquilo que Deus precisa trazer: organização, cura e restauração. Uma das coisas, eu não vou ler tudo porque eu não tenho muito tempo, mas uma das coisas que Daniel, ele era muito inteligente. Daniel foi para a Babilônia resolvido. Sabe o segundo grau? O médio? Concluído. E eu quero profetizar que você que não concluiu os seus estudos, escute o que eu vou falar. Corra, se prepare, conclua os seus estudos. Seja faculdade, seja nem que você volte para lá fazer o primeiro ano, faça. Organize a sua vida. Sabe por que você tem tanta promessa, mas não vive? Porque está uma desordem. Lembra, escute o que eu vou falar. Lembra quando Jesus foi multiplicar os pães? Lembram disso? O que ele fez antes da multiplicação? Alguém sabe? O que ele fez? Ele organizou a multidão. Ele disse assim: botem sentado de 100 e de 50, para o fluir da multiplicação alcançar de uma maneira mais correta. Escute, sabe por que a multiplicação ainda não alcançou você? Você está com uma multidão desorganizada e faminta. Não basta ser faminto, precisa ser organizado. Eu sei que a gente não gosta de se submeter a processos. A gente que é crente gosta de uma oração na cabeça e transfere a unção para mim. Mas com Deus, você tem que passar por processos.
Uma mulher falou para mim: ora por mim, transfere o que tu tens, querida. Se tu souber o que vai, talvez tu não pediria. Ninguém vê as lágrimas na mala quando uma mãe sai de casa para sair para ministrar, que vai deixar a família e não sabe se vai voltar. Ninguém vê. Ninguém vê as dores, as acusações, os medos. Ninguém vê. A grande verdade é que ninguém aplaude as nossas renúncias, mas vão de verdade aplaudir os resultados. Mas Deus está dizendo para você: deixa eu organizar a sua vida. Para aquilo que eu quero fazer, para o milagre acontecer, eu preciso organizar a sua casa. Tem mulher que está mandando no marido e chega e diz assim: Senhor, pega ela, Deus. Eu sei que a gente quer falar de anjo dando rasante, mas Deus quer falar de organização. Tem mulher mandando no marido e vai na igreja e ora: Deus transforma. Como que Deus vai transformar a sua casa se ela está desorganizada? Como? Tem homem destruindo a sua esposa, falando palavras duras, destruindo a sua casa e a sua família, sendo ausente. Eu não posso acreditar, mas tem homens que jogam videogame ainda. E os demônios estão destruindo a sua casa, e você está amarrado, como diz a Bíblia, porque primeiro amarra é o homem, é o valente, para depois saquear toda a casa. Como pastores, o que mais escutamos? Ele chega em casa, ele não dá atenção nem para mim nem para as crianças, ele fica no celular. Deus precisa organizar a nossa casa, organizar a nossa vida. Como é que estão as suas contas? Você paga em dia? Como é que é? Você tem perdão ainda devendo? Você tem situações mal resolvidas? Tem parente que você não olha na cara? Deus precisa organizar para que o milagre aconteça. Você quer ver multiplicação? Gente, até na perseguição tem organização. Eu estava lendo sobre Elias. Elias é aquele profeta que se acha a última bolacha do pacote. Ele é o único. É só ele que sofre pela nação. É só ele que ama. Mas aí Elias está equivocado. Elias começou a olhar muito para si e ficou com a visão dele desajustada. Quando a gente começa a olhar muito para a gente desajusta a nossa visão. Deus diz assim: eu quero falar contigo. Deus chama Elias e fala assim: querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem 7.000 de todo o joelho que não se prostrou a Baal. Você não está sozinho. E mais do que isso, eu estava lendo, Obadias escondeu os profetas na caverna. 50 e 50. Alimentava os profetas. Até no período de perseguição. Deus está falando para você: talvez tem famílias aqui passando períodos de perseguição ferrenhos. Deus está falando assim: até para isso eu vou te organizar. E a sua caverna, as conexões que você vai fazer nessa caverna, vão fazer todo sentido para o seu amanhã. Ele é organizado. Você olha para a vida de Daniel. Daniel foi escolhido porque Daniel tinha vida resolvida. Você tem uma vida resolvida? Agora, outra área não resolvida: as nossas emoções. Você é aquele tipo de pessoa que não pode falar nada, que fica chateado. Pessoa mal resolvida. Eu estou falando para você: ei, se resolva, porque na guerra não vai dar tempo de pedir desculpinha. Seja alguém resolvido. Seja de verdade. É por isso que dentro desse campo aqui, que eu falei da organização, eu acredito numa coisa sobre o Brasil. E é para isso que eu estou correndo. Eu fiz uma decisão esse ano.
Eu estou com a minha agenda lotada de convites para ministrar o Brasil todo. Muitas pessoas, e eu gostaria realmente de estar em todos os lugares, de verdade. Só que Deus falou assim para mim: filha, a estação que eu estou abrindo no Brasil é de treinamento e discipulado, é mesa. Por muito tempo, Jesus, ele andava com as multidões, mas tinha uma hora que ele ficava com os 12, e às vezes com os 3. Nessa fase no Brasil, se você é pastor ou pastora líder, invista em treinamento, treine pessoas, deposite o seu legado. Sabe o que é tempo de Paulo e Timóteo? Quem é o seu filho na fé? Que você diz, ele tem o meu coração. Recebe Timóteo. Timóteo se parece comigo, tem o coração parecido com o meu. Há uns anos atrás eu olhei ao meu lado, tinha uma Timótea. E é para ela que eu estou depositando tudo aquilo que Deus está derramando para mim nos últimos dias. E posso te dizer uma coisa? Quando essa menina ministra, um dia você vai ouvir falar o nome dela. Quando ela ministra, é 4, 5 vezes muito mais poderosa a unção do que Deus colocou na minha mão. Porque aquilo que você multiplica na vida do outro, aquilo que você deposita na vida do outro, tem muito mais poder. Bom, segunda coisa que Daniel tinha, além da vida organizada, ele tinha conexões ajustadas, relacionamentos saudáveis. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas Daniel tinha Mesaque, Sadraque, Abednego, nome lindo para pôr nos filhos. Sadraque, Mesaque e Abednego é aquele tipo de amigo que anda na unção que você anda. Quando o rei falou assim, o rei se achando, aquilo que está na minha mesa, aquilo que eu como de melhor, imagina, o que está na mesa do rei é o de melhor. Aquilo que está na minha mesa, eu vou dividir uma porção para aqueles moços que vieram lá de Judá, de Israel. Só que não. Daniel falou e disse assim, olha, ele pediu autorização. Olha como Daniel é organizado. Daniel respeitava as autoridades da vida dele, seja quem fosse. Pegou, né? Daniel, o cara que estava ali cuidando deles, autorizado a cuidar deles, ele pediu, olha, eu queria pedir uma autorização, eu queria me abster dessa mesa e comer um outro tipo de alimento, será que eu posso? E aquele chefe, né, falou assim, olha, eu vou ser sincero para você, eu temo a minha vida quando ele souber, o rei souber que eu não te dei a comida que ele pediu, ele pode me matar e pedir minha cabeça. E Daniel é sábio, ele diz assim, faz um teste de 10 dias comigo. E após os testes de 10 dias, eles eram mais saudáveis do que aqueles que comiam na mesa do rei. Só que quando Daniel diz assim, eu vou me abster, ele ouviu 3 vozes atrás dele, eu também. Estamos contigo, Daniel, nisso. Lembram quando Gideão tinha muitos ao redor dele para aquela batalha, mas Deus permitiu uma peneira passar para que só aqueles que gritavam pela espada de Gideão estivessem junto com ele na batalha. Não são muitos, são poucos, mas eles gritam pela tua espada. Daniel tinha as conexões ajustadas. Escute o que eu vou falar para você que é pai e mãe. Cuidado com a companhia dos seus filhos. Pare, pai e mãe, de viver na Disney e achar que o seu menino ou uma menina é uma criança ainda. Eles têm acesso a coisas que nós não tínhamos na nossa época. Nós precisamos de armas agora, que não foi as armas que os nossos pais usaram para nos ajudar. Nós precisamos de armas novas para os nossos filhos. Então Daniel tinha, e outra coisa que Daniel tinha que eu amo, porque uma coisa é você ter amigos que choram contigo na hora da dor, mas você vai saber se aquela pessoa é verdadeiramente sua amiga é quando ela celebra o dia do teu sucesso. Quem é capaz de dizer assim, eu estou feliz demais pelo que está acontecendo contigo. Daniel, quando o rei, depois dessa mesa que ele rejeita, o rei diz assim, eu não vi ainda aqui pessoas tão sábias, tão incríveis quanto Daniel e seus amigos. Mas Deus vai falar, escute, o mundo pode reconhecer, mas é Deus que dá o decreto daquilo que você carrega.
Eu sempre digo assim, eu recebo muita mensagem no direct: pastor, eu vi seu testemunho, é uma bênção. Pastor, mas não é isso que me aprova. O mundo pode me aprovar e o céu me desaprovar. Por quê? Nem tudo que aquilo que nós aplaudimos aqui é aplaudido nos céus. E nem tudo que o céu aprova, a terra aprova. E Deus falou: eu dei conhecimento, capacidade, mas a Daniel, escute, a Daniel eu dei uma capacidade especial de revelar sonhos e visões. Se eu sou Daniel, diz: oh Deus, tanta coisa para te me dar. O Senhor me deu uma capacidade especial de revelar sonho. Eu queria outras coisas, sabedoria de Salomão. Eu queria ter graça para outras áreas, como... Só que lembra que eu falei que são pessoas que têm respostas para a demanda de hoje. São pessoas que têm resposta para o agora. Quem que vai ter um sonho que ninguém consegue decifrar? O rei. Todos os sábios disseram: a gente não pode. Quem que podia decifrar? Daniel. Escuta o que eu vou falar para você. Talvez Deus está colocando na sua mão algo que você está até desprezando. Mas isso aqui é tão pequeno. Nada a ver, Deus. Gente, eu lembro, esse livro aqui demorou 3 anos para ser escrito, porque todas as vezes que eu ia escrever eu achava muito pouco. Eu dizia assim: nada a ver o que eu estou escrevendo aqui, eu apagava. Meu Deus, eu não fui feita para escrever livro, eu não vou escrever livro, eu não tenho graça para escrever livro, é muito difícil escrever livro, eu achava muito pouco. E Deus dizia assim: filha, faz o teu pouco, põe na minha mão que eu multiplico o teu pouco. E para a glória de Deus, não minha, best-seller, 100.000 cópias vendidas. Você pode aplaudir porque é para Ele. Falar nisso, o livro está aqui, do lado direito. Eu vou, depois da ministração, dedicar alguns livros. Então Daniel, ele tinha a resposta para o tempo de agora. Você pensa: não, mas é a ministra tal que tem a resposta, a palavra dela é. Mas Deus está falando assim: eu coloquei algo na tua mão, que vai fazer todo sentido para o tempo que você está vivendo, para onde você está inserido e quem está perto de você. Agora posso dar um conselho? Ande com gente que ama a Deus. Saia de rodas de fofoca. Saia de rodas de pessoas que matam outras pessoas com a língua. Comece a andar com gente que ama a Deus. Comece a andar com gente que está ouvindo o Senhor, ouvindo a voz de Deus. E terceira, que eu já até falei sobre isso, são pessoas que têm respostas para o hoje. Olha o que acontece. Algumas pessoas, escute o que eu vou falar, você ainda vai ter na sua vida. Elas vão continuar na sua vida, mas elas não comunicam mais com o que você está vivendo. Entenda isso. Vocês lembram quando Deus fala assim para Noé: constrói a arca. Ele constrói muitos anos a arca, tudo acontece como ele falou, mas depois o que ele tem que fazer? Deixar a arca. A gente tem grande dificuldade de entender estações e tempos. As estações mudam. As estações mudam. Um tempo era dentro da arca, Noé não se preparou para sair da arca. Essas pessoas ficaram lá atrás na sua vida. Elas não andaram junto com você. Elas não foram como Sadraque, Mesaque, estavam juntos. Elas não estão mais junto. Escute isso. Elas ficaram lá atrás e as palavras delas estão com os ponteiros atrasados. São palavras que não têm conexão com o tempo de hoje. Mas, diga aí para o seu irmão: mas. Olha aí para ele, fala assim: mas. Em contrapartida, oh Jesus, Deus te conectará a pessoas que têm respostas para hoje. Para hoje. Essas pessoas, escute, essas pessoas podem ser como Josué e Caleb, pessoas da geração passada que ainda carregam uma unção fresca. Elas não ficaram paralisadas no mover antigo. Eu estava ouvindo até o Luiz Hermínio falar lá na primícia. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim:
que o que faz o motor fundir, um carro parar e fundir o motor, você sabe o que é? Quem é mecânico aí sabe. O que é? É o carro funcionar com óleo velho. Quantos de nós estamos dentro do ministério funcionando com óleo velho? Cansados, mentalmente destruídos, espiritualmente secos, mas funcionando. Não consegue mais ter tempo com Ele, não consegue mais ouvir o pão fresco que vem do céu. É por isso que o maná não dava para guardar para o outro dia. O maná era fresco do dia. Aquilo que Deus derrama é fresco do dia. É o pão vivo que cai do céu. É a revelação nova. Essa palavra de hoje é para hoje. Ela não vai servir para nós amanhã. É uma unção fresca. E tem muito carro parando, que não era para parar, era só para trocar o óleo fresco, retirar palavras antigas que já passaram, começar a viver palavras novas que Deus disse. Tem gente que já saiu da arca e está construindo uma nova arca. Deus falou: não te chamei para isso. Eu te chamei agora para você plantar, cultivar e desfrutar daquilo que você plantou. Sabe o que é que nós temos dificuldade de desfrutar das coisas que Deus dá para nós? Nós crentes, pior ainda, a gente tem vergonha de desfrutar do que Deus está dando. Deus está falando para vocês, se a sua estação é de desfrutar, desfruta. Deus está te abençoando, desfruta. Abençoa outras pessoas. Mas sabe o que eu vejo hoje? Deus derramando uma unção fresca. Eu vejo os carros já, ministérios como carros com fumaça, quase parando. E Deus fala: ei, eu te parei. Eu usei essa situação para te parar, porque eu vou trocar o teu óleo hoje. Eu vou trazer óleo fresco sobre você, óleo fresco sobre a sua casa, óleo fresco sobre a sua família. Tem óleo fresco aqui nessa noite, essa tarde. Será que você pode ficar de pé? Será que eu estou falando com homens e mulheres que vão ser a resposta daqui a alguns anos? Deixa eu te falar uma coisa. Em 2014 eu estava lá vendendo livro, lá atrás ajudando. E eu quero dar uma palavra para um rapaz que estava aqui o tempo todo, que estava segurando fio para o pessoal filmar. Um moço que estava aqui. Quem é? Um moço que estava aqui. Onde é que ele está? É você. Eu te observei desde ontem. Enquanto a Raide ministrava, você chorava e você segurando o fio dizia: glória a Deus, é isso mesmo, Senhor. Eu vi hoje você cantando, segurando o fio. Sabe o que Deus está falando para você, filho? Se prepare, conta os dias. Eu estou mudando a tua sorte, eu estou mudando a tua história. Deus vai fazer assim com a tua história. Ele vai girar uma chave. Eu quero profetizar que aquilo que tu nunca viveu, que tu nunca desfrutou, tu e a tua casa, vocês vão desfrutar. Você pode pensar: Deus, mas é impossível. Deus está falando: para mim nada é impossível. Eu te achei no meio da multidão, servindo. Tem graça e unção e favor de Deus sobre você. Deus vai levantar homens como você, que adoram enquanto estão servindo, que não precisam de um microfone, de uma plataforma. Deus está vendo você. Eu falei para a Vitória ontem, nós recebemos uma palavra ontem que me impactou. Falei: meu Deus. Aí a Vitória: mãe, Deus falou isso? Falou. Mas eu falei: fique em paz, daqui 10 anos acontece. Eu sei que Deus espera a gente ser preparado para aquilo que Ele está derramando. Não tenha pressa para viver, tenha pressa para amar, para abraçá-lo, para beijá-lo, para estar com Ele. Um dia, quando nós estávamos secos e mal, Ele me perguntou: e se tudo que eu falei eu decidi voltar atrás e não cumprir nenhuma promessa? E se eu te disser que eu quero você como mãe, esposa dentro de casa, me amando e me servindo, anônima para sempre? E eu falei: eu te amo.
Eu te amo. Tu és o meu amor. E a tua presença vale mais que todas as coisas. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ter revelação para pregar. A gente quer ter uma palavra para falar. Deus fala assim, ó, cala a boca, fica quieto. Deixa eu te encher primeiro. Deixa eu derramar autoridade sobre você primeiro. Não seja apressado em falar. Sirva, ame. E deixa o Espírito Santo encher você. Sabe o que Deus vai fazer hoje? Óleo fresco. Quem quer óleo fresco? Isso. Espírito Santo, eu peço agora. Aqui está, Deus. Eu acredito que aqui está uma quantia boa de famintos e desesperados pela tua presença. Estão nos assistindo homens e mulheres cheios da tua presença. Eles amam, eles te querem mais que tudo. Eles te querem mais que o ouro, mais que a prata. Eles te querem mais que os títulos. Eles te querem mais que os likes. Eles te querem mais que tudo. Mas muitos de nós estamos funcionando com o óleo velho. Nosso carro está parando, não temos mais força. A gente não para mais para te ouvir. A gente vai dizendo sim. A gente vai se comprometendo com coisas que o Senhor não está envolvido. A gente vai acreditando em tudo que as pessoas falam, porque a gente não ouve mais a tua voz. Em nome de Jesus, nessa tarde, derrama óleo fresco. Óleo fresco. Isso, para que muitos Daniéis aqui, homens e mulheres, sejam levantados para um tempo oportuno. E tenham respostas para uma geração perdida que sofre e chora, que não sabe o que faz. Que eles tenham a resposta para esse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitos têm títulos, poucos têm autoridade. Muitos falam, mas poucos têm uma voz. Muitos têm informações, poucos têm sabedoria. E Deus está falando, eu estou chamando você para uma unção fresca. Que você seja envolvido com uma unção fresca nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.